A compaixão nem sempre é uma virtude. Quem poupa a vida do lobo, condena à morte as ovelhas. Victor Hugo. E aí pessoal, tranquilo, beleza? Eliezer aqui. E neste vídeo vamos refletir mais um pouco, na frase no começo do vídeo aí de Victor Hugo. Antes da gente viajar nas ideias, se inscreva no nosso canal de YouTube, compartilhe os nossos vídeos, dê um positivo aí pra gente. E fazendo isso você claramente vai ajudar a gente a crescer o nosso canal, que tem o intuito principal: elevar a consciência das pessoas. E esse canal tem o intuito de nós crescermos juntos através da reflexão, ou seja, crescer pelo amor, crescer pela conscientização e não crescer pela dor. A gente vai trazer um pouco dessa questão de crescer pela dor, aproveitando o gancho dessa frase aí, na relação das virtudes. Primeira vez que eu tive acesso a esse conceito de Victor Hugo, eu achei que não fazia muito sentido, sabe? Como assim? Virtude sempre é positiva. Não tem como compaixão nem sempre ser uma virtude. A compaixão sempre será uma virtude, independente da circunstância. Sim, de fato, eu ainda defendo essa tese, que as virtudes humanas sempre serão virtudes, independente do momento, da questão, do ambiente e da história em si. E depende disso, é como a flor de lótus, talvez. A flor de lótus, na lama, ela mostra o seu esplendor, né? A sua beleza. Não importa o ambiente, o que importa é o que ela faz. Primeiro, na questão das virtudes humanas, o que seria a virtude humana, primeiramente? A virtude seria a compaixão, a empatia, o altruísmo, o amor ao próximo, a humildade, a humanidade, a responsabilidade, a consciência perante os demais, agir sempre pautado no respeito. Todas essas coisas, essas questões que a gente está careca de saber, configuram-se virtudes, né? E obviamente que todas essas coisas, elas seriam boas, elas sempre são positivas. Se a gente aqui aplicar, por exemplo, para a gente entender essa questão das virtudes ser sempre positivas, se a gente aplicar aqui, por exemplo, o imperativo categórico de Immanuel Kant, que é uma ferramenta de aferição, que ela é muito objetiva e que a gente pode fazer a partir da nossa reflexão, e ela sempre vai nos afirmar como algo positivo, é você transferir uma questão humana para uma lei universal, como se fosse uma lei natural, como a lei da gravidade, a dinâmica dos movimentos, uma questão mais de física, sabe? A lei da termodinâmica, essas questões de equilíbrio. Imagina, por exemplo, se o altruísmo ele fosse convertido a uma lei universal, onde todas as pessoas do mundo, não importa onde, não importa a crença, não importa a cultura, não importa nada, mas se todas elas abnegassem dos seus próprios anseios em prol do melhoramento das pessoas à sua volta, ou seja, a pessoa altruísta, o que é a pessoa altruísta? O altruísmo ele configura em você se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. Você dar o melhor de si para os outros. Às vezes você abnegar-se dos seus próprios anseios em prol da felicidade do outro. Isso se configura o altruísmo. Imagina se todas as pessoas do mundo, todas as pessoas ao seu redor vivessem mais para as outras pessoas do que para elas mesmas. O mundo seria melhor? Obviamente que o mundo seria melhor, porque as pessoas elas seriam mais responsáveis, mais conscientes, elas sabotariam menos, elas seriam menos corruptas, porque a intenção delas não é angariar para si, mas é dar o melhor de si para os outros. Então, aplicando o imperativo categórico, não há dúvidas que virtudes sempre são positivas, sempre são boas, e elas sempre são boas. Mas se a gente aqui analisa sobre a ótica de Maquiavel, a ótica maquiavélica em relação às coisas, né? Maquiavel ele dizia:
O homem, ele pensa uma coisa, ele objetiva uma coisa interessante, uma coisa ideal, ele viaja no mundo das fantasias, ele tem todos os planos do bom e do melhor para todo mundo, mas quando ele cai na realidade, a realidade não é aquilo que ele pensa, a realidade ela é às vezes oposta àquilo que ele pensa. Ele pensa numa coisa, mas a realidade é outra. Então caiamos aqui na realidade. Podemos aplicar o imperativo categórico de Kant se todos fossem altruístas, se todos tivessem compaixão, empatia, mas na realidade nua e crua, nem todos são empáticos, nem todos têm compaixão, nem todos são altruístas. Diga-se de passagem, são pouquíssimas as pessoas. É claro que em nível mundial, que o mundo é constituído de praticamente 8 bilhões de pessoas, existem milhões de pessoas que têm essas características que eu disse, que gozam plenamente de suas virtudes, que tratam as pessoas bem. Existem milhões de pessoas que são desse jeito. Engana-se você se você acha que todo ser humano é rude, cruel e só pensa em si. Entende? Só que relacionado a bilhões, ainda assim é uma porcentagem pequena. Então isso se torna pequeno, relacionado, abrangendo assim, as pessoas no mundo inteiro, entende? Mas ainda existe. Só que a maioria ainda opera, o que eu diria, no nível baixo de consciência. O que seria o nível baixo de consciência? É um nível puramente da sobrevivência. As pessoas ainda atuam no modo sobrevivência, atuam no modo a deixar o cérebro do complexo R, ou o cérebro reptiliano, se sobressair em relação ao cérebro racional, ao cérebro mamíferos. Mas observe que, segundo a ciência, o cérebro do complexo R, que nós podemos dizer que é uma operação em nível baixo de consciência, ou nível básico de consciência, entenda, não é melhor e nem pior. Esse cérebro ele não foi feito para refletir. Se você pensa com o cérebro reptiliano, você não reflete, você reage, porque é o cérebro instintivo, é o cérebro de fugir da dor, correr para o prazer, é o cérebro de lutar ou correr, é o cérebro que está reagindo somente a estímulo. Ele não pensa, ele não assimila, ele só reage, entende? Então quando você tem a esmagadora maioria das pessoas que operam nesse nível básico de consciência, você percebe que nem sempre as virtudes elas realmente soam bem, entende? Como que nós podemos entender um pouco mais para me deixar claro esse conceito? Digamos que você é uma pessoa plenamente altruísta. Você trata as outras pessoas, você trata os seus amigos sempre com respeito, você sempre dá o melhor de si para os demais, você tem ali os seus amigos mais próximos, que você sempre está aí, não empenha esforços para vê-los felizes, entende? Só que você estabelece um laço de amizade onde que as suas amizades mais íntimas elas também operam num nível de consciência idêntico ao seu, porque semelhante atrai semelhante. Então existe reciprocidade, existe um respeito mútuo. Você trata as pessoas bem, você trata os seus amigos bem, só que em contrapartida os seus amigos também tratam da mesma maneira que você os trata. Isso é interessante, isso é positivo. Isso só tende a criar paz, laços fortes de amizade, fidelidade. E isso tende a fazer com que o teu laço de amizade, que respeitam-se mutuamente, elevem-se em conjunto os níveis de consciência a patamares cada vez mais altos, ou seja, você sai daquela atuação do cérebro básico, do cérebro instintivo e passa a atuar com o seu cérebro racional, frisando que os três eles operam sempre na nossa vida. Não tem como você desplugar de um e operar só com o outro. Você precisa do cérebro da sobrevivência. Uma coisa é você usar o cérebro da sobrevivência quando é para ser usado. Outra coisa é você usar o cérebro da sobrevivência sempre, o tempo todo, com toda a frequência. Você não reflete, você só reage a estímulos. E os estímulos externos a gente já sabe que, na maioria das vezes, não são estímulos agradáveis, né? Que aspiram os seres humanos a
ir em busca das questões mais profundas da existência. Existe isso, né? Na realidade nua e crua. Enfim, mas digamos que uma pessoa que tem um nível elevado de consciência, ele agora lidar com uma pessoa que opera no nível básico de consciência, no nível instintivo. Nem sempre a maneira que esse indivíduo atuar altruisticamente com esse aqui entenderá certamente a maneira correta de se tratar as outras pessoas. Porque às vezes, se você é cortês com esse tipo de pessoa, essa pessoa ela pode te confundir com um bunda mole, entendeu? Porque esse cara é um puta de um bunda mole, né? Ele vem com essa educação toda aí e tal, não sei o que, aí o cara já começa a maquinar as coisas maquiavélicas pro seu lado. Porque ele vê nisso a oportunidade de tentar te sabotar, tentar te passar para trás, tentar crescer em cima de você, tentar jogar sujo com você. Entende? Porque é um cérebro que se preocupa mais consigo, com a sua sobrevivência e com o bem-estar da sua prole. É animalesco mesmo, é dessa forma. Entende o que eu estou dizendo? Então, nessa questão, nem sempre a compaixão, como diz Victor Hugo, o altruísmo na questão aqui, nem sempre pode ser uma virtude. Entende? Porque ao tratar a pessoa que opera nesse nível de consciência de forma altruística, você pode gerar aborrecimentos para você e para a própria pessoa que não gera consciência. Entende? Você vai com amor, ela vem com coice. Você vai com flor, ela vem com espada. Você não gera consciência na pessoa, porque você é sempre uma pessoa pacífica. Você observa que na natureza, no reino animal, os animais mais pacíficos, eles geralmente são comida, eles são presas. Entende que o predador, ele sempre procura pela presa que está vacilando. Ele sempre procura pela presa que ela é mais pacífica, ou seja, não oferece resistência. Para ela é confortável. Quando ela começa a se deparar com presas que oferecem resistência, o que ela faz? Ela começa a expandir os seus leques de caça. Ou seja, ela começa a fortalecer os seus pontos fracos. Só que a caça também está fortalecendo os seus pontos fracos. Entende? Ou seja, já existe um atrito aqui. Existe ali um crescimento de ambas as partes. Entendeu? Porque a própria natureza, através desse pseudo-sofrimento, ela gera crescimento. Entende? Então você vai com flor para as pessoas que vêm com espada. Você vai com amor para as pessoas que vêm no ferro e fogo na base da voadora. Nem sempre você gera consciência, porque você cria facilidades para essa pessoa sobressair no modo sobrevivência em cima de você e das outras pessoas. Nesse sentido, Victor Hugo tem razão. Agora, quando você oferece resistência para essa pessoa, não no sentido que você vai rebaixar-se no nível dela e tratar da mesma maneira que ela trata você, mas você aplica o bom discernimento. Opa, essa pessoa é uma pessoa rude, só que eu também sei me defender na altura adequada, na altura certa. Entende? Você percebe que você está gerando consciência nessa pessoa na base do choque? Entende? Buda, há 2.500 anos atrás, ele percebeu que os seres humanos sofriam e sofrem até hoje. E ele quis saber qual que era a causa do sofrimento. Logo, ele já diagnosticou que a causa do sofrimento humano advinha da própria ignorância dos seres humanos. Ignorância configura o quê? Inconsciência. O ser humano ele não sabe viver de acordo com a natureza, não sabe viver de forma harmônica com os demais. Isso tudo gera sofrimento. Por quê? Por não saber viver, ele é um ignorante. Ignorante no sentido de ser inconsciente. Entende? E só que nesse sentido, você pensa, e se esse sofrimento ele é positivo ou ele é negativo? Você entende que na ótica de Buda, esse sofrimento ele não é um fator somente negativo, porque ele é um fator de crescimento também. Sabe aquele lance?
Estou enjoado de sofrer. Não aguento mais esse sofrimento, não aguento mais esse tipo de vida, não aguento mais essa rotina de sofrimentos. Eu preciso mudar. Você percebe que o sofrimento ele é um convite nessa questão para quebra de paradigmas, para mudanças da rotina de vida, às vezes mudança de trabalho, mudança de amizade, mudança de relacionamento, enfim. Você percebe que nesse sentido o sofrimento ele está te convidando a você elevar o seu nível de consciência, mudar a sua realidade, a maneira que você pensa em relação às coisas? Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Albert Einstein. Você percebe que nesse sentido o sofrimento ele está sendo um fator de elevação de consciência? É o famoso não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então você entende que o altruísta, quando ele também aplica o bom discernimento, né, e não é só a love, só amor, ele ajuda essas pessoas também a elevar o nível de consciência delas, ou seja, a crescer, porque a pessoa percebe que quando ela também é tratada de maneira rude, como ela trata as pessoas de maneira rude, ela percebe que não é desse jeito que se estabelece um bom relacionamento. Se estabelece um bom relacionamento elevando sempre o nível de consciência. Entende? Então eu acho assim, nem sempre realmente a compaixão ela pode ser virtude, porque quem poupa os lobos, ele pode sacrificar realmente as ovelhas, as pessoas boas. Me lembro que Dalai Lama dizia que o maior medo dele não era o barulho, né, das pessoas egoístas, ignorantes, mas sim o silêncio das pessoas que têm esse nível mais elevado de consciência. O que eu diria em todas essas questões aqui que a gente está discutindo aqui, eu diria o seguinte, que frisando, o altruísmo, as virtudes humanas, a compaixão, a empatia, o amor ao próximo, sempre será um fator de soma e de crescimento na consciência humana, seja individual e coletivo, entende? Mas, melhor ainda do que as virtudes, talvez seria o bom senso, o discernimento em relação à convivência humana, em relação a conviver com os demais, em relação de saber viver diante daquilo que a gente idealiza que seria o paraíso propriamente dito na mente e a realidade nua e crua, né? Saber viver equilibrado diante desses dois, ou seja, aplicar aquilo, é até um conceito meio de Platão de justiça, né? Dar a cada um conforme aquilo, né, que lhe compete, entende? Se a pessoa trata você reciprocamente como você trata ela, não tem nem o que falar, né? A coisa vai fluir naturalmente. Agora, se a pessoa é um espinho no seu caminho, talvez se você for um pouco de espinho no caminho dela, você estará ajudando ela a crescer. Por quê? Porque ela vai perceber que você é um cara altruísta, você é um cara cheio de amor, você é um cara responsável, só que você não é bobo, entende? E é isso, pessoal. Grande abraço, felicidade a todos, espero ter sido claro aqui neste vídeo e obviamente eu espero que este conceito venha a somar na sua vida. Como eu disse, o intuito do canal é fazer com que nós cresçamos juntos. É isso. Grande abraço, felicidades, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, clique em gostei e até uma próxima reflexão. Fui!